E aí, pessoal, começa agora o Espaço Universitário. No programa de hoje, vamos mostrar o cotidiano dos moradores da Vila Nova Palestina, uma ocupação urbana lá na zona sul de São Paulo. Com o olhar dos moradores, o documentário traz a dificuldade de viver numa das maiores ocupações da cidade. Esse trabalho é dos alunos de jornalismo da Fapcom, que acabaram de se formar. E para contar um pouco, nós vamos conversar com os jornalistas Fernanda Leles e John Monteiro. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco desse trabalho. Conta aqui pra gente, como que surgiu essa ideia, né? Por que vocês escolheram esse tema? Então, a gente já tinha muito interesse pela questão social que envolve, né, a questão da moradia, e a gente sempre acompanhava na grande mídia uma cobertura que a gente julgava muito parcial, de tratar esses ocupantes como marginais, como indústria da ocupação. Então a gente quis buscar saber o que é a vida deles mesmo, como que ouvir o lado deles. Teve a questão que na época de 2013 para cá, 2015, 2016, cresceu muito essas ocupações, tanto no centro quanto nas periferias, então isso estava muito em voga. Então, como a gente já tinha essa ideia de ir para um tema mais social, a gente pegou esse tema e quis trabalhar com ele, porque ele também estava muito em voga na mídia. Uhum. E alguma pessoa em especial marcou, assim, o trabalho? Bom, a gente entrevistou cerca de 20 pessoas, né? Tanto ocupantes, que já faziam parte do movimento há algum tempo, quanto recém-chegados no movimento. A gente preferiu focar em recém-chegados. Então, os três personagens que conduzem a narrativa do documentário são que a gente preferiu focar porque eles tinham acabado de chegar no movimento, era tudo novo para eles, e a gente preferiu pegar esses personagens. E eles, de certa forma, guiam o nosso documentário. São os três que têm histórias mais fortes também. E como são as necessidades básicas lá em relação à energia elétrica, saneamento, educação? Então, tudo é muito limitado, né? Assim, dentro dos barracos, eles não têm diretamente acessos à energia elétrica, nada disso, nem água encanada. Mas existem locais e divisões de cada setor em que é comunitário. Eles têm cozinha improvisada, eles têm acesso à água, mas tudo de forma clandestina. Então, nesses locais, eles também têm banho quente, mas tudo de maneira clandestina. E como é a noite num lugar desse, assim? Como os moradores se organizam? A gente acampou lá durante uma noite e lá eles fazem uma ronda, eles mesmos fazem uma ronda para cuidar da segurança do local, 10 pessoas vão, a gente caminhou já lá junto com eles, um período aí de cerca de 1 hora, aí eles pausam, depois fazem. É algo bem sossegado. Mas assim, como a luz elétrica é bem improvisada, então é bem perigoso lá dentro, até porque assim, perigoso não só no sentido de violência, de alguém invadir e tal, mas também porque é um terreno bem irregular, é terra lá, é terra batida. Então pra você tropeçar ali e sair rolando de qualquer terreno íngreme ali, também tem isso. Então tem vários riscos. Tem bastante criança lá, né? E eles têm um espaço para brincar, para se divertir, eles são seguros lá? Olha, seguros como o John falou, um pouco complicado falar, mas de espaço para diversão eles têm, porque é um lugar aberto, assim, é um lugar com muita árvore, eles têm campinhos de futebol e o próprio MTST organiza atividades para as crianças. Então, no Dia das Crianças, por exemplo, a gente acompanhou uma festa que eles fizeram para as crianças. Eles também têm uma organização para colocar as crianças na escola, para cobrar creches, então eles têm uma preocupação em relação a isso. Mas quanto à segurança, essa questão é um pouco mais complexa, porque o local ali, ele é um local assim, mais arriscado dentro de São Paulo, eu creio. Legal. Bom, vamos assistir agora a primeira parte do documentário, Espaço para Entre Lonas. Eu falo com eles, hoje eu estou desempregada, eu não tive oportunidade para estudar. Mas hoje eu dou essa oportunidade para vocês estudarem, entendeu? Para que vocês tenham um futuro melhor que o meu.
perguntaram se a gente ia continuar morando nas lonas, né? Eles perguntaram. No começo foi difícil, né? Sem medo realmente. Mas hoje não, hoje eles já andam por aqui, andam de bicicleta, solta pipa, joga bola. Eu fiquei sabendo da ocupação por um pastor, que eu estava na igreja, e o pastor foi e chamou meu esposo e falou assim, tá tendo uma invasão. Aí meu esposo perguntou para ele, onde que é? Aí ele falou assim, é ali perto do motel Cartier. Aí meu esposo falou assim, vamos lá, véia, porque a gente trata assim, eu chamo ele de véia e ele me chama de véia. Aí eu falei assim, amor, eu não vou não, que eu tenho medo dessas coisas. Aí ele falou assim, ah, mas tá um monte de gente lá, vamos lá. Aí eu falei pro meu esposo assim, se for de Deus, amanhã eu vou lá. Quando foi num dia, num sábado, chegaram e falaram, invadiram um terreno, vamos lá, entendeu? De repente consegue um pedacinho de terra pra gente. Eu conversei com meu esposo e ele, no primeiro momento, não. Eu falei, não, eu quero ir, eu quero tentar. E foi quando nós viemos. Eu não vou viver morando de aluguel para sempre. Então, a gente tem que conseguir pelo menos um teto para dar para os filhos, porque quando eu fechar meus olhos, eu e ela, eles têm um teto para morar. Aqui eu cheguei através do meu tio, ele estava vindo do serviço, né? E ele passou e ele estava olhando o povo aqui dentro. Aí ele conversou comigo no dia seguinte, falou, tá tendo uma ocupação tal, tá tendo uma invasão, né, tal. Aí ele me trouxe, aí eu peguei, olhei assim, aí conversamos, aí a gente conseguimos um lugar. E até hoje nós estamos aqui, né? Cheguei aqui até então, não sabia como funcionava a organização do MTST. Marquei um pedaço de terra, o equivalente para fazer 2 cômodos. E foi quando a organização do MTST chegou e falou que não era daquela forma que funcionava. Essa é uma ocupação de 1 ano e 5 meses. Nós começamos aqui no dia 29 de novembro. Esse formato de lonas e bambu, na verdade, essa é uma ocupação simbólica. Não tem um movimento sentido de transformar isso em uma favela, que as pessoas consolidem moradia da forma que está. Mas é mais para conquistar a área para moradia digna. Nesse momento, a gente já tem um projeto que deu entrada na Caixa Econômica Federal e também na CETESB. A pendência maior nesse momento é um laudo ambiental que a CETESB pediu para poder aprovar o projeto. A gente tem muita dificuldade para estar conseguindo vagas e as crianças cobram da gente querendo ir. Inclusive as escolas até ligam falando que vão acionar conselho e tudo, mas eles mesmos não dispõem as vagas para a gente. A dificuldade é que não tem endereço, não tem comprovante de residência. Às vezes a pessoa está lá fora, acha que aqui dentro, as que estão aqui dentro, morando aqui, não tem estudo. Tem, meus filhos estudam todos os dias. Os 2 estudam de manhã, os 2 pequenos estudam pela manhã. 5h30 da manhã estão acordando para ir para a escola. À tarde, o mais velho estuda, não falta. Tem o compromisso com a escola deles, que até o momento é que eu cobro deles, é o compromisso com a escola, com a educação deles. Aqui comigo moram 3 crianças, que é o Levi, a Célia e o Maico. A Célia tem 11 anos, o Maico tem 8 anos e o Levi tem 16. O Levi está fazendo um cursinho. E a Célia, de manhã, ela dorme e acorda, toma café e vai para a escola, entendeu? Então, assim, não tem muita coisa para fazer. Faz aqui mesmo, brincando. Os 2 menores. Se for preciso lutar, a gente vai lutar. Mas as vagas na escola vai ter que sair de qualquer jeito. A gente não tem como ficar com as crianças fora da escola, né? As diretoras falam que não tem vaga, a secretária vira as costas da gente falando sozinha.
Aí ainda depois liga pra gente cobrando porque as crianças estão fora da escola. Aqui nesse espaço, buscamos que todas as crianças tenham vagas em creche, vagas em escola, que as pessoas sejam atendidas pela UBS, mesmo não tendo endereço. A gente parte do princípio que a moradia é o princípio de tudo. Quando você não tem um endereço fixo, você não consegue emprego, você não consegue escola, você não consegue atendimento pelo SUS, enfim. A moradia é o princípio, buscamos o princípio e depois tudo aquilo que ele necessita para que as pessoas vivam dignamente. Meus filhos. Eles me ajudaram a sair catando bambu, eles me ajudaram a trazer a lona, eles ajudaram a fazer, ajudou assim pra tudo. A cavar buraco, foi eles que me ajudaram. Casado e trabalhando. Nunca saí do aluguel. 1 ano e 6 meses morando aqui dentro, lutando junto. Daqui 4 anos, eu vou poder entrar, que até lá eu já vou cumprir meu carrinho velho. Nem que ele quebrar ali na porta do condomínio, o porteiro ajuda a empurrar. Mas eu vou entrar aqui, ó, com a minha família e lembrar. Tava num barraquinho de madeira, de lona, que muitos aí fora não deu valor. Quando nós chegamos não tinha energia, não tinha água. Entendeu? A gente ficava no escuro mesmo aqui. Não era permitido usar velas, a gente tinha que usar lanterna. Porque vela pode ocorrer um incêndio. Não tinha água também. A gente tinha que pegar água nas casas vizinhas ou então na mina que tem lá embaixo. Todos os dias, acordo logo cedo, 5, 6 horas da manhã, coloco água, entendeu? Para ela poder lavar a roupa, prato, tá com as crianças, arrumar eles para ele ir para a escola e eu sair atrás de emprego para poder manter a família. Muito legal esse trabalho, né, Pedro? É verdade, Marcela. O mais interessante é que o vídeo mostra que a moradia é o princípio para conseguir vagas nas escolas, creches, hospitais e principalmente o emprego. Bom, agora vamos fazer um rápido intervalo e o Espaço Universitário volta já já. Espaço Universitário de volta, dessa vez mostrando o cotidiano dos moradores da Vila Nova Palestina. Aqui com a gente os integrantes do grupo Fernanda Leles e John Monteiro. Bom, depois que vocês coletaram todo o material, como foi o processo de edição? Bom, a gente teve bastante... A maior dificuldade foi achar mesmo quem iria para a edição final e quem não, porque a gente entrevistou várias pessoas. E a gente procurou falas e depoimentos que se complementassem, mas que também que em muitos momentos se contradiziam, até para mostrar vários lados de um mesmo ambiente. E aí uma das coisas que também que deu um pouco mais de trabalho foi o roteiro, né? A construção dele. O roteiro foi bem cansativo. Decupagem também e depois o roteiro, assim, foi bem desgastante. Então essas seriam as principais dificuldades, se vocês pudessem definir. Sim. Também, eu acho que no geral, como é um trabalho de jornalismo, e tem uma causa atrelada ao nosso tema, né, que é a causa por moradia, tem uma coisa política. E o jornalismo tem essa coisa de tentar ser objetivo, não ser parcial. A gente também tem uma dificuldade nisso, em não ser militante, né? Porque assim, antes da gente ser profissional, jornalista, a gente é um ser humano, então a gente tem nossas ideologias, nossas causas e às vezes converge com aquilo que a gente está trabalhando. Então, às vezes a gente tem que se distanciar daquilo. Então, isso no geral foi tanto na parte escrita quanto no roteiro, foi algo foi uma busca, né, que a gente tentou. E acho que a gente teve sucesso nisso. Legal. E se vocês pudessem dar dicas para o TCC, quais seriam assim as mais importantes? Poxa, eu acho que é gostar muito do tema. No nosso caso, a gente gostava muito desses temas sociais e do tema que a gente escolheu. E acho que é fundamental para não ficar chato, para não ficar... Porque você tem que lidar com aquilo durante muito tempo, então seria... Também eu acho que a acessibilidade. Você tem que lembrar que tem temas que você tem que ter acesso às fontes, então você tem que lembrar disso. Né? Mesmo que você, sei lá, no geral, tem que ter acessibilidade a esse tema. Tem que gostar, mas tem que lembrar, poxa, mas não adianta eu estar aqui em São Paulo e fazer algo sobre o Rio Grande do Sul. Eu vou ter que viajar. Você pode? Pode, mas você vai ter que viajar. Então tem que lembrar disso, tem essas dificuldades. Então acho que acessibilidade também é algo importante para se pensar antes de se pensar no tema. Mas e aí, qual que foi o resultado da banca? Bom 10. Fomos aprovados, foi bem bacana, assim, o resultado foi muito bom.
Legal, gente. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Parabéns, o trabalho ficou muito bom. Vamos acompanhar agora a segunda e última parte do documentário, Espaço para Entre Lonas. Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa, envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem? Eu só quero me divertir. Esquecer, nessa noite tem um lugar legal pra ir. Já pegamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas. Por aí vai. Todos os meus filhos têm um problema sério de alergia. Alergia, a poeira, que aqui tem muita, né? A mofo, entendeu? Não pode ter tapete, eu tenho esse aqui, né? Esse carpete aqui por causa do barro. Então, assim, mas aí a gente usa aquele sprayzinho no nariz, faz tratamento, né? A gente não tem, assim, como diz a história, um lugar adequado. Adequado, digamos. A gente não tem um piso, não tem parede rebocada, não tem banheiro adequado. Diz a história, o banheiro é tudo improvisado. Na verdade, a gente não tem um lar digno que todo ser humano precisa ter para morar. A gente não tem e a gente tá precisando desse lar. Um negócio para urinar, né? É isso aí, tá cortado ali, ó, para urinar. Meus filhos urinar. Fazer uma pia e fazer cocô, a gente se vira. Agora nós conseguimos também um chuveiro quente, que antes não tinha, a gente tinha que tomar banho esquentando água no fogão a lenha, que nós fizemos também o fogão a lenha, devido a estar com as crianças aqui. A gente tem um setor de autodefesa do movimento, né, que a gente forma trilha, que essa trilha coíbe muitas coisas no período da noite. A trilha roda a ocupação toda, fazendo mais especificamente a segurança da nossa ocupação. Ou eu começo meu voto, redução da maioridade penal. Não! É que eu não compreendi todo. Dou aula de História do Brasil, que é a matéria principal, central, que é para os alunos estudarem por Enem. Isso acontece também com as outras matérias de outros professores, que eles dão aulas que são preparatórias para o Enem, para o aluno ter um desenvolvimento no Enem. E tem aulas também, quando tem alguma aula vaga, a gente tenta fazer um debate de conscientização política com os alunos, para tanto eles ficarem informados na teoria das matérias do Enem, como também informação política, para eles terem um senso crítico em relacionado a alguns assuntos. Levanta, povo, cativeiro acabou. Levanta, povo, cativeiro acabou. Nossos diálogos com o poder público, todas as janelas de negociação, elas são abertas por intermédio de pressão. É povo na rua quem constrói esses espaços de diálogo com prefeitura, com governo, com presidente. Até o MTST, eles tentam passar esse pensamento de esquerda. Porém, você pega uma pessoa desinformada e já joga outra informação com uma nova doutrina. Isso é um grande problema que a gente tem, que são crises ideológicas. Por exemplo, alguns alunos que não tiveram um meio acadêmico para estudar e conseguir informação nem que é esquerda e direita em si. Então eles seguem um senso comum, sabe? Tipo, o que o Datena fala na televisão sobre maioridade penal e fala, isso daí tá certo. Mas aqui o movimento ele tenta reverter isso para a esquerda, mas você põe uma doutrina sobre uma doutrina. Quando eu chego da escola eu vou direto brincar, depois eu venho, faço minha lição. Nós brincamos de bola,
dominó. Ah, tudo que der nós brinca. Na parte da manhã, quando eu saio para trabalhar, tem um pai de família que sai também para trabalhar e às vezes eu converso com ele, né? Aí um dia eu perguntei para ele por qual motivo, né, ele estava aí, né? Porque ele tem filho, tem tudo, tem 3 filhos. Ele falou, porque eu não tenho condições de pagar aluguel. Então eu tive que vir para cá com a minha família. Mesmo passando um monte de problema, hoje eu não tenho condições mais de pagar aluguel. Então a gente vê que é pessoas que precisam, né? Uma mulher falou que a gente não tinha nada para fazer. Ocupar terreno dos outros. Aí ela pegou e respondeu para a mulher. E a gente tá aqui porque a gente precisa. Se a mulher precisasse, ela estaria aqui também. Ela falou isso porque ela não precisa. A gente que trabalha e ganha aquele salário, só conquista se for assim. Só se for para a rua mesmo. Se o povo realmente resolver ocupar o terreno que está ali abandonado, com certeza a gente vai conquistar, entendeu? Porque de outra forma não tem como a gente conquistar, comprar uma moradia. Não tem como. Nunca, nunca. Aqui não saio. 1 ano e meses, só se algo acontecer, né? Deus me levar, mas pelo contrário mesmo, não desisto. Aqui eu aprendi muita coisa. Na verdade, eu comecei aqui como estudante, hoje eu estou na faculdade. A gente tem uns 3 filhos, eu vou morrer lutando por eles para poder dar o melhor para eles. Eu já pensei em desistir porque é demorado, né? Cansa, tem muito ato, mas eu amo isso aqui. Isso aqui hoje é minha vida, sabe? Se eu não estiver aqui, eu não sou eu. Então, assim, quando eu estou aqui dentro, eu me sinto uma pessoa. Quando eu estou fora, até mesmo quando eu vou na rua fazer alguma coisa, eu já não me sinto bem, sabe? Eu amo isso aqui, não penso em sair. Muitas das vezes a gente pensa assim, mas vontade de sair é uma coisa, você querer sair é outra, entendeu? Eu sei que se eu sair daqui eu não vou ter minha moradia. E se eu ficar aqui, com certeza eu vou conquistá-la. Então, não. Bom, o programa de hoje fica por aqui, mas se você gostou e quiser participar, escreva para espacouniversitario@câmara.sp.gov.br com o link do seu trabalho. E não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.